Eu tenho aqui um novo projeto criado, muito à semelhança daquilo que foi acontecendo nos vídeos anteriores desta série. Tenho aqui uma pasta public, que tradicionalmente será a pasta onde vocês vão colocar o index.php e depois todas as outras pastas ou ficheiros que vocês vão utilizar na vossa aplicação vão estar colocados fora do public, excetuando aquelas bibliotecas de JavaScript que vocês eventualmente querem importar, ou então, por exemplo, também imagens, ficheiros para upload, etc. Aqui eu tenho no libs o meu EasyPDO, que não tem aqui configuração nenhuma, e coloquei aqui um fecheiro config que contém estas três constantes, que eu já vou explicar para que é que eu as vou usar. Mas o conceito deste vídeo que eu vos quero explicar aqui é o que é que vocês fazem com senhas de usuários ou de utilizadores, passwords. Muitas vezes me têm colocado esta pergunta que é, ok, como é que eu devo guardar as senhas de um usuário? Em primeiro lugar, vocês nunca devem utilizar um sistema de encriptação com duplo sentido, isto é, vocês não vão utilizar um sistema OpenSSL, por exemplo, em que vocês conseguem encriptar uma password ou uma senha para ela ficar guardada na base de dados de forma encriptada e depois desencriptar essa password. Esse é um sistema de muito baixa segurança. Porquê? Quando um usuário entra na vossa aplicação e define uma password, nem vocês, como criadores da aplicação, devem, obviamente, ter acesso à password do usuário. Não faz qualquer sentido e será até, no mínimo, antiético. Então, o que normalmente usamos são sistemas de encriptação de um caminho só. Isto é, nós encriptamos uma string e aquilo que vai ser guardado na base de dados vai ser a senha encriptada. E nós não temos capacidade de perceber qual é aquela senha sem ser alterando a senha, eventualmente. Ora, existem algumas funções, alguns algoritmos muito mais básicos que têm sido usados muito e que em alguns casos continuam a ser usados, como é o caso do MD5, que é uma função do PHP ou do SHA-1, por exemplo. Bom, reparem o seguinte, se eu colocar aqui senha, imaginem que tudo isto vem de um formulário e a senha é o ABC123, ok? Uma senha altamente insegura. E se eu agora apresentar aqui um echo MD5, que é uma função do PHP, e colocar aqui dentro a senha, eu quero saber qual é a hash que vai resultar aqui da execução desta função. Eu vou chegar aqui e vou refrescar e vocês vão verificar que esta senha vai ter aqui esta hash. E vocês dizem, ok, muito bem, como é que alguém vai descobrir que a senha é esta? Bom, há aqui um problema. É que, independentemente disto aqui ser altamente improvável de ser descoberto, vocês vão reparar que sempre que eu refrescar, a hash que aqui aparece é sempre a mesma. E vocês dizem, sim, mas é lógico, porquê? Porque eu não estou a alterar a password. Então não é suposto isto ser alterado. Bom, não é bem assim. Porque existem algoritmos que permitem fazer hashes a partir da mesma password, mas que ficam com um aspecto diferente. E eu vou-vos mostrar como. A forma mais correta é utilizarmos uma função que se chama password hash. Então se eu colocar aqui um echo password hash underscore hash, o que vocês aqui vão ter que definir são duas coisas. Primeiro, qual é a password que vocês querem encriptar, neste caso vai ser senha, e aqui nós vamos definir qual é o algoritmo, a Password Algorithm Constant. Bom, é uma constante que pode ser escolhida de várias formas. Eu vou abrir aqui no Google para ver se vamos entrar aqui na parte das constantes. Aqui ele diz Predefined Constants, mas no âmbito da criptografia e o password hashing. E reparem, aquela que está definida por padrão é o password bcrypt. Não com esta definição que aqui está, mas com a definição de password default. Ok? Então nós o que é que podemos utilizar? Nós podemos utilizar ali o password default, ok? Que é esta que aqui está, que por defeito vai ser o bcrypt, ok? Então, portanto, é assim isto, o valor desta constante a partir do PHP 5.5 é o password bcrypt. Se vocês colocarem password bcrypt ou password default é exatamente a mesma coisa. Existem depois alguns algoritmos que surgiram em versões posteriores do PHP, mas atenção, eles só estão disponíveis para poderem ser utilizados se a versão que está instalada do PHP dentro do servidor web tiver essas bibliotecas lá. Um deles é o Argon 2i ou o Argon 2, por exemplo, ok? Vocês poderão fazer essa experiência de uma forma simples, bastará para isso fazer o seguinte. Eu agora vou colocar aqui o Argon 2i, vou copiar e colar aqui dentro, só como comentário, para poder copiar e colar, vamos colocar aqui o password bcrypt e o password default, ok?
Então, se eu colocar aqui o password default dentro e colocam assim desta forma, o que vocês vão ter aqui, obviamente, é a apresentação desta minha hash. Eu vou aqui comentar esta parte, ok? E reparem agora o que é que vai acontecer. Se eu regressar aqui ao meu projeto e refrescar, reparem que a hash é substancialmente maior. Ela não consegue ou não permite ser desencriptada, ok? Então reparem agora o seguinte, se eu refrescar, reparem o que é que acontece. Apenas a parte deste prefixo se mantém inalterada, mas a restante hash vai sendo sorteada de uma forma diferente. E a nós não nos interessa sequer como é que este mecanismo funciona. O que é mais importante neste caso? É que, na eventualidade de o mesmo utilizador ou dois utilizadores diferentes usarem a mesma password, de facto na base de dados eles vão ficar com uma apresentação diferente das passwords. Ok? Vocês depois vão perguntar ok, então mas quando o utilizador está registado e vai entrar dentro da minha aplicação, como é que nós vamos perceber que ele escreveu a password correta? Se isto vai sendo sempre alterado? Bom, neste caso, existe depois uma outra função, que é o Password Verify. E no Password Verify, o que nós vamos ter aqui que definir são duas coisas. Qual é a password que o utilizador colocou no formulário para fazer, por exemplo, o seu login, ok? E qual é a hash que vai ter que ser analisada. Portanto, nós iríamos ter aqui qualquer coisa deste género. Reparem, eu tenho aqui um echo password, eu vou aqui apresentar isto e não vamos esquecer por enquanto o password verify. Eu vou aqui refrescar, ok, esta foi a senha guardada na base de dados, depois vamos fazer já nos próximos vídeos um exemplo completo de um sistema de login utilizando estas instruções todas. E o que eu vou agora fazer aqui é o seguinte, eu vou aqui fechar isto e vou fazer aqui uma simples condição. If password verify. E reparem que a password é esta que aqui está. E o password verify for a senha e este código que deveria vir da base de dados, ok? Portanto, esta encriptação da minha senha. Então, se ele for verificar isto e se der positivo, isto é, se não houver qualquer problema, o que é que eu vou dizer aqui? Vamos simplificar as coisas. Echo login correto, ok? Caso contrário, echo ou else, vamos colocar aqui assim um echo login inválido. Okay? Isto é apenas para exemplificar. Nós depois iremos fazer estes exercícios nos próximos vídeos desta série. Bom, então reparem o seguinte, eu tenho aqui a senha. É uma senha que foi colocada, vamos imaginar, no preenchimento de um formulário de login. E tenho aqui este valor que veio da base de dados. Reparem o que é que vai acontecer agora que se eu aqui refrescar, ele diz que o login está correto. Então não houve qualquer problema com a minha senha. Apesar de eu ter escolhido e feito vários refreshes ao meu sistema, ele ter escolhido esta. Se eu alterar aqui uma letra de Q para R, okay, se eu agora aqui fizer uma verificação, reparem que o sistema vai dizer dá login inválido. Porquê? Porque esta função que aqui está vai comparar esta senha, vai depois pegar nesta encriptação que aqui está e pelos prefixos ele vai perceber qual foi o sistema de encriptação, vai encriptar esta senha e comparar com esta e vai chegar à conclusão de que elas não batem da mesma forma, ok? Então é isso que acontece. Obviamente que, como eu tive a ocasião de referir no início deste vídeo, não é muito importante nós percebermos como é que este mecanismo de encriptação funciona. O que interessa é de facto que ele funcione, que nos permita guardar na base de dados esta string na coluna das passwords, que é algo que nós vamos já começar a fazer num exercício prático no próximo vídeo, e a partir desse momento nós temos muito mais segurança no nosso sistema. Existem depois ainda algumas técnicas que eu vos quero referir. Vou-vos chamar apenas a atenção para algumas delas. Existe uma técnica muito interessante que acrescenta mais uma camada de segurança, um layer de segurança, que é a utilização de um salt. O que é o conceito de um salt? É vocês acrescentarem ou concatenarem com a vossa password ou com a senha que o utilizador criou uma hash que é fixa para todos os utilizadores. Então, isto parece tudo muito estranho, mas de facto são diferentes layers que nós podemos acrescentar nas nossas aplicações. Eu irei apresentar-vos isso de uma forma mais prática no decorrer dos próximos vídeos desta série, para vocês terem uma noção de algumas características de segurança que vocês
podem e devem implementar nas vossas aplicações no sentido de as tornar mais seguras. Falta apenas terminar este vídeo fazendo aqui algumas experiências ainda com o nosso sistema de encriptação. Eu coloquei aqui o default. Se eu colocar aqui, vamos fazer aqui então a apresentação da nossa senha, ela está ali a ser apresentada, portanto reparem, cá está, mantém-se aqui o prefixo, que é este que aqui está. Se eu alterar para o bcrypt, eu espero não ter escrito mal, vamos aqui refrescar e cá está. Reparem que o prefixo mantém-se. Vamos testar aqui com o Argon. E eu penso que existe uma com Argon 2 apenas, não com o 2i. Reparem, existe o ID, ok? Muito bem. Vamos aqui testar e se eventualmente o vosso sistema não estiver preparado para isso, ele irá apresentar aqui um erro. Então vocês deverão testar primeiro para verificar se a compilação do PHP que está no vosso web server está de acordo com ou consegue responder a este tipo de algoritmo. Caso contrário, obviamente, vocês não vão utilizar esse algoritmo, ou então tentam escolher uma versão de PHP que tenha essa compilação. Portanto, o Argon 2ID está a funcionar. Vamos experimentar aqui com o Argon 2i. Como veem, são algoritmos de encriptação com outputs diferentes, ok? Mas sempre com o mesmo tipo de comportamento. Reparem que se eu for refrescando, a mesma senha vai sempre apresentar um resultado diferente, contudo, ela pode ser sempre verificada através do Password Verify. A partir do próximo vídeo vamos fazer aqui um exercício prático com uma pequeníssima preocupação estética, só para não ficarmos com aqueles layouts muito secos do HTML. Eu vou colocar aqui o Bootstrap 5, eventualmente, uma coisa muito simples, e vamos colocar aqui um projeto muito básico, que é termos um formulário de login. Nós vamos inclusive adicionar os utilizadores manualmente na nossa base de dados, utilizando uma query direta, mas depois vamos testar o login, verificar o login correto, login inválido, como é que estes dados ficam guardados dentro da nossa base de dados, sempre se quisermos utilizar um salt, e vamos fazer isso num exercício que irá demorar 3 ou 4 vídeos, aqueles que forem necessários, para que vocês tenham uma imagem completa deste sistema.